Torta de queijo ou empadão de queijo? Delícia! Bem cheio de queijo, uma massa super estruturada, super macia, bem recheado. E eu vou te convidar hoje a vir comigo para fazer essa delícia. No bowl, coloquei 250 gramas de farinha de trigo, certo? Uma colher de sobremesa de fermento em pó, uma colher de café de sal, certo? Olha o tamanho da minha de café, tá? Coloquei também uma colher de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, que dá 30 gramas, tá certo? E vamos mexer aqui. Eu coloquei 60 ml de leite integral, tá? Peguei um ovo, bati para que ele possa homogeneizar bem com a minha massa, dar uma leve batida. E a gente vai colocar para ele incorporar, tá certo? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos mexer com a mão, ele, tá vendo? Ele está formando uma farofa, certo? Ele vai formar uma farofinha até ele começar a se compactar, ir se compactando, a massa se compactar, olha, tá? Se você ver que a sua massa ficou muito dura, porque a gente depende de tamanho de ovo também, né? Tamanho de ovo, marcas e tal, você coloca um pouquinho a mais de leite, tá bom? Não coloca muito não, mas essa medida que eu tô te passando já é, olha, para dar uma massa bem estruturada, tá bom? Olha como ficou a minha, ela desgruda da minha mão, tá? Então, ela desgrudando da sua mão, ela já está perfeita, tá? Perfeitinha para você depois abrir sua torta, o seu empadão, como você quiser. Você cobre com um saco plástico, um filme plástico e deixa ela do lado, descansando um pouquinho. Ela não vai crescer, tá, pessoal? Porque esse tipo de fermento só vai, fermento em pó, ele só vai agir de acordo com a temperatura do forno. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo prato ralado, tá? Eu misturei mais 100 gramas de mussarela também. Eu ralei um pouco de noz moscada, se você não gostar, você não põe, mas a noz moscada, ela puxou bem o sabor, ficou super, super deliciosa, tá? Põe um pouquinho só, se você também preferir, pode colocar um pouco de pimenta do reino, eu não coloquei, tá? Tudo opção para você, tá? Você mexe bem mexidinho aqui. E aí você vai acrescentar 30 ml de leite, tá? Certinho, 30 ml de leite. Integral também. Você vai bater duas gemas e vai colocar também. Mexe tudo muito bem. Depois que você colocou, tá? Você vai ver eu mexendo aqui. E daí, o que você colocar? Um pouco de sal, cuidado com o sal. Eu coloquei uma pitada só. Pitada é aquilo que fica entre os nossos dedos, né? Depois você prova para ver se tá bom. E também eu coloquei 30 gramas de margarina ou manteiga em temperatura ambiente. Misturei todos esses ingredientes, ele forma assim uma pastinha, tá vendo? Olha, mexe bem. Se você quiser também, você pode colocar uma salsa. Eu não coloquei porque achei que ia roubar muito o sabor do queijo, tá? Que não ficou legal. Lembra que eu coloquei duas gemas? Eu vou colocar agora as duas claras batidas que sobrou. Dá uma batidinha assim na mão só. E mistura, tá, pessoal? Olha, você mistura bem, incorpora bem essa clara nesse queijo, tá? Você pode também trabalhar, ao invés de mussarela, colocar o queijo Minas, tá bom? E daí aqui minha massa pronta, minha massa que já descansou. E agora a gente vai trabalhar com a massa e com o queijo. Tô abrindo aqui a minha massa, certo? Quase cai do vídeo, mas tá bom, né? Aqui eu vou colocar a minha cireira, ela tem 18 de largura, tá? De aro, às vezes ela pode quebrar um pouquinho, você vai corrigindo toda a lateral. E ela tem 4 de altura, tá? Vai corrigindo toda ela, vai
ajeitando toda a sua torta. Ajeita toda a sua torta, toda a lateral e coloca o recheio, certo? Coloquei o recheio bem bonitinho, vê se tá tudo bem certinho, toda a lateral dela. Eu vendi muito essa torta quando eu fazia. Olha a massa que é, deliciosa. Para você que faz para vender, para comercializar, é uma boa massa também, não é cara, tá? A de baixo não abri em plástico, eu vou te mostrar que você também pode abrir entre os plásticos para facilitar mais a sua vida. E também para ficar lisinha a parte de cima, né? Então a gente vai abrir essa massa entre dois plásticos, certo? E a elasticidade dela é super boa, super boa. Você pode fazer também vender aos pedaços, né? E eu sei que tem muita gente que comercializa as receitas aqui que a gente faz no canal. E eu me sinto muito feliz com isso, né? Porque a gente pode ajudar as pessoas a ter uma renda extra, né? Aqui agora, olha, eu vou pegar essa minha massa, tirar o plástico e colocar em cima da minha torta, né? Da minha assadeira, a média para ver se deu certinho. E coloca em cima da assadeira, certo? Em cima da torta. E ainda continua um pouquinho com o plástico para você trabalhar na lateral dela. Deixa assim bem marcadinho, sabe? As ondinhas da assadeira. Ah, eu não tenho assadeira. Pega, vai fazendo com os dedos mesmo assim, mesmo que a sua assadeira seja lisa, alguma coisa na lateral, sabe? Que ela dá um resultado legal. Quando eu não tinha, eu fazia dessa forma também, tá? Ajeita toda ela bem bonitinha, olha, tá? Ajeita toda a lateralzinha, certo? Verifica se tá tudo certinho e vem, você passa o rolo aqui, olha, para tirar o excesso de massa que ficou, né? Você tira todo o excesso de massa. Eu acho dessa forma mais prático para trabalhar. De repente você trabalha de uma outra forma, tá bom? Mas a forma que eu achei e que eu fazia muito foi essa que é mais prático para mim, tá bom? Aqui verifica ainda se está tudo certinho, tira os excessos ainda para ela ficar bem bonitinha, tá? É na produção que tem o capricho e que vem o resultado final bom, né? Então, capricha bem para você vender ou mesmo para sua família, né? A gente tem que caprichar. Limpa bem toda a borda da assadeira, vem fazendo com o dedo, certo? Olha, se você não tiver a forminha, como eu te falei, é só você deixar excesso de massa e vir fazendo do jeito que eu expliquei ali, tá bom? Abre mais um pouco da massa, eu vou te ensinar agora a fazer um desenho em cima com um coqueiro, que eu acho que fica super legal, né? Eu dei uma demão de gema, tá? Uma gema que eu bati na mão mesmo e eu vou colocar aqui. Ela vai secar, certo? E ela, depois de secado, que não apareceu no vídeo, eu passei mais uma mão para que ela fique com um brilho. Depois, no final do vídeo, eu também tenho uma outra dica para te dar em relação ao brilho das tortas, tá bom? Aqui eu fiz o tronco do coqueiro, né? Cortei um pedacinho de massa e vim fazendo assim o formato de folha, na mão livre mesmo, tá, pessoal? Não precisa de grandes coisas assim, não, precisa de capricho, né? Mas é facinho fazer uma folha, aqui, olha, do jeito que você tá, uma folha de coqueiro ali que você abriu a massa, você vem, corta e vem com a tesoura na lateral cortando e colocando. Faz de conta que é um coqueiro, né? E a gente vai colocando assim, fazendo as folhas, recortando, tá? Eu abri do coqueiro a massa um pouco mais grossa, porque ela tem fermento e se eu abrir ela muito fina, o que que acontece? Ela não vai ficar tão aparecendo, né? E então eu abri
para que ela mais grossa, para que ela possa aparecer, tá bom? Quando você retirar a torta do forno, ela fica com o desenho certinho. Aqui eu coloquei mais uma, as folhas do coqueiro, elas não são iguais, não é verdade? Então não precisa ser assim muito igual, mas precisa ter um pouco de capricho, né? Aqui a gente corta toda a lateralzinho, recortando como se fosse mesmo um coqueirinho, né? Bonitinho. Aqui mais uma, aperta ali para ficar super bem coladinho. A hora que for pro forno, não crescer ali no meio. Ela não é uma massa que cresce. O fermento, ela não foi para crescer a massa. Ela foi para amaciar a massa. A função do fermento foi essa, tá, pessoal? E aqui, porque foi bem pouco, aqui eu fiz umas bolinhas e fiz como se fossem uns cocozinhos, uns cocos aqui, né? No pé do coqueiro lá em cima. Aí você usa a sua imaginação, tá? Eu vou falar uma coisa para você. Uma torta trabalhada assim, pelo menos aqui na minha região, ela quase que dobra de valor, tá? A pessoa dá muito valor aqui para, assim, para pro acabamento da torta. Então você procura, não sei, na sua região. Aqui ainda continuando, eu fiz uma graminha, peguei uma tira da massa, cortei e vim com a tesoura picotando em cima, tá certo? E também eu fiz umas bolinhas bem pequenininhas e coloquei assim, como se tivesse o coco que caiu do pé, né? Que caiu do coqueiro. Eu acredito que tenha ficado legal. Assim, eu quero sua opinião, tá bom? Você coloca aí nos comentários o que você achou. Aí não se esqueça de passar também as gemas em cima do seu coqueiro, tá? Que a torta já tá com gema, né? E você também precisa dar um brilho nesse coqueiro, nessas bolinhas todas aí. Você vem de leve, muito leve, passando o pincel. Aqui saiu um coco do lugar e eu vou fazer, coloquei aqui no lugar e eu vou fazendo toda essa lateral, vendo se tá toda bem pincelada, tá certo? E vai vendo aqui, ela tá seca já, o ovo. E agora o que que eu faço? Olha, ver se não ficou poça de ovo, de gema, certo? Na lateral. Eu vou pegar um palitinho de churrasco ou um palitinho de dente e vou fazer uns furinhos na torta aqui, olha, coisa que não se vê, onde ninguém vai ver que eu furei para ela liberar um pouco o calor, certo? Para ela não estufar quando você faz. Eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus e depois que saiu do forno, eu pincelei, ela tá brilhante. Lembra que eu falei para você do ovo, da gema, que pode pincelar 2 vezes, ela fica brilhante? Mas eu quero um pouco mais de brilho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha, tá bem estruturada. Eu vou pegar um pouquinho de azeite, bem pouquinho, no pincel e vou passar por cima para que ela dá uma outra mais vida. Parece que tá vivo, né? Uma coisa mais viva. Essa que você encontra nas padarias é tudo feito assim, tá? E o forno, eu falei para você, pré-aquecido a 180 graus. A minha assou por 20 minutos, tá, pessoal? 20 minutos. Olha que delícia de torta, ficou muito saborosa, tá bom? Eu vou partir um pedaço agora pra gente ver como ela ficou, tá? Olha que massa deliciosa de partir. Ela, olha, se você não for fazer de queijo, você pode fazer com outro sabor, porque a massa é espetacular, tá? Olha o queijo lá dentro, a massa. Olha, eu peguei na mão, eu tô de luva, tá, pessoal? Então eu vou partir um pedaço dessa torta. Olha, não dá para parar de comer. É muito saborosa. A textura da massa, bem estruturada, o queijo. Olha que delícia, tá? Faça e me conta. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.